Tudo começou, gente, em 23 de maio de 1535, com a chegada de Vasco Fernandes Coutinho, a atual prainha, né, onde há pouco a gente falava da programação toda cultural e artística para comemorar os 490 anos de Vila Velha. Mas quem vai me ajudar a contar essa história é o meu convidado, Luiz Paulo Rangel. Ele é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha. Ei, Luiz Paulo, bom dia. Olá, Fernanda, bom dia. Muito Hoje obrigado. É feriado aí, bom né? dia a todos. Oi? Hoje é feriado aí. Feriado, mas a gente está trabalhando. Voluntário não tem feriado. Voluntário está sempre em busca da história, contando a história, né? E preservando a história. Isso aí, isso é muito lindo. Luiz Paulo, me ajuda a contar esses 490 anos. Como é que foi essa chegada do Vasco Fernandes Coutinho, hein? Então, mas antes de falar do Vasco, eu queria ver essa enquete que vocês estão fazendo da Maravilha da Maravilha e falar o seguinte: praia secreta não existe. Oh, jura? O nome desta praia chama-se Praia Santa Luzia, que foi nomeada por Américo Vespúcio no dia 1º de novembro de 1501. Então, como a maioria da nossa população precisa aprender mais história, né? Então, o Praia Secreta é um nome recente, então? É um nome recente. Praia Secreta porque, na verdade, aquilo ali era uma de propriedade particular, não a praia, né? Mas o terreno ao redor. E eu tomei muito banho naquele, porque eu conhecia muito as pessoas que moravam ali. Tomei muito banho quando era pequeno naquela praia, né? Praia de Santa Luzia, o nome desta praia. Gente, né? então, Essa praia tem mais de 500 anos. A Praia Secreta, então, virou o candidato mosquito da nossa enquete, é isso? É isso. O doutor Hercules estava lembrando aqui há pouco da eleição do mosquito. Então, outra questão do mosquito, é só pensar o seguinte: a Vila Velha era um grande batio, né? Terras baixas, e os riachos e pequenas lagoas que se formavam variavam com a maré. Então, no tempo dos índios, minha gente, não tinha tanto mosquito assim, porque essas águas, elas circulavam. Ela começou a ter mosquito depois que nós chegamos, fizemos bairros e a gente não deixou essas águas circularem mais. Aí sim, a quantidade de mosquito aumentou muito. Então, essa questão do mosquito para os índios, eu acho que não cai muito bem, não. E o mosquito que ganhou a eleição, né? Que foi a lembrança aqui. Ah, bom, Fato histórico de Vila Velha. Isso aí. E Vasco Fernandes Coutinho não ganhou nenhuma eleição, ele chegou chegando, né? Então, Vasco chegou como militar, né? Vasco Fernandes Coutinho era um grande vitorioso, inclusive, nas suas guerras lá de invasão, né? De Portugal no sul da Ásia, né? Em Malaca, etc. Né? Era um cara, era um militar, né? E como tal chegou aqui, né? Apesar de ter no seu coração uma vontade de descansar, porque quando ele chegou, saiu de Malaca, chegou em Portugal, ele comprou uma quinta para ele, dos rendimentos que tinham proferido das vitórias, e ia ficar sossegado, né? Mas aí o Dom João não chamou ele as responsabilidades, né, na questão das capitanias, e doou um pedaço de terra para ele, que foi quando ele veio para cá. E ele não conhecia do Brasil, mas sabia do Brasil, é claro, 35 anos depois da descoberta do Brasil, do chegamento no Brasil, né? Mas o Brasil já tinha sido, o Américo Vespúcio fez uma grande, depois de 1501, né? Fez uma grande verificação em toda a costa brasileira, nomeando todos, inclusive a praia de Santa Luzia, né? Nomeando os pontos mais importantes, etc. Fez um mapa, etc. Então, Portugal, e depois até 1505 tiveram várias outras chegadas, né? E de portugueses para mapear o local, né? Então a gente já tinha sido mapeado anos antes. Já, claro, tinha sido mapeado. Ninguém tinha chegado a entrar, né? Ou seja, entrar na Bahia, mas passado pela Bahia, né?
claro que tinha passado já, e quando ele chegou, ele já tinha um mapa pré-determinado, mas não sabia o que ia encontrar, né? Sabia que ia encontrar os povos aqui da terra, né? Chamados de índios inadequadamente, mas eram os povos que habitavam aqui, sabia o que ia encontrar, com certeza. Tanto é que todas as caravelas, eles vinham com um canhonete. Era um canhão pequeno, que não era para guerrilha, mas era para amedrontar, né? Para falar assim, ó, cheguei. Dava aquele tiro fantástico, né? Que amedrontava as pessoas, os que não conheciam pólvora na época, que pouquíssimos conheciam, né? Pólvora, e um tiro daquele tamanho, e amedrontava, né? Mas ele chegou como militar mesmo, ele chegou para tomar. Chegou para tomar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E posteriormente, bom, aí é uma questão muito interessante, porque ele com o coração ainda daquela de parar, né? De parar de guerrear, né? De parar a guerra, né? Guerra, ninguém gosta de guerra, né? Então, você pode ser impulsionado por uma questão aí externa ou mesmo superior, mas ninguém gosta. Então, mas quando ele chegou aqui, ele aportou, veja bem, ele veio de guerras lá do sul da Ásia, lá, onde as pessoas eram vestidas, todas vestidas, né? E com suas características típicas físicas da época. E quando ele chega aqui, encontra um povo nu, né? Ele sabia que eram nus, porque já ele existiam descreve cartas isso. e relatos, né? Relatos. Aham. Mas quando ele encontra esse povo, apesar de ser um povo aguerrido, né? Quando ele desce, essa tribo, os botocudos e outros que estavam aqui, eles não reconhecem ainda como uma invasão, né? Ainda não como uma invasão, né? É mais uma turma que está chegando aí. Conseguiu muito identificar aí o que era aquilo, né? Por quê? Porque no primeiro momento, apesar de ter dado lá os tiros de canhão para amedrontar, no primeiro momento o Vasco não utilizou força, no primeiro momento, né? Então ele foi se ajustando ali nas fronhas do morro do Convento, ainda não se chamava, não tinha convento ainda, né? Uhum. Mas ali naquelas fraldas ali do morro, uma baía tranquila, uma baía boa de você chegar e ficar protegido dos corsários, né? Porque ficava atrás do morro. Então, qualquer navio que passasse pelo mar não iria ver que teria ninguém ali, né? Então, estavam protegidos. Você tinha o Morro do Moreno também, que já é identificado como um ponto de verificação, né? De observação, né? E de vigília. Então, isso tudo deu tranquilidade ao Vasco Coutinho, e ele iniciou, né? Eu acho que quebrou meio o coração dele, inclusive ele foi muito criticado por isso, porque ele teve uma boa relação com os índios. Ele fez boa relação com os índios, e em algumas cartas que falam contra o Vasco Fernandes Coutinho, fala assim, ele se deitava com as índias, né? Quer dizer, ele deve ter filho, né? Nessa aproximação, né, com os índios, com os indígenas daqui, né, com o povo indígena. Então, essa primeira aproximação não foi da forma que o Dom João previu, né? Mas, na verdade... O que Portugal queria? Que fosse tudo tomada à força, coloca eles para trabalhar e vão produzir para... Eles queriam resultado. Para o rei. Exatamente. O Brasil, gente, desde 1500, quando realmente começaram a pensar Brasil, os portugueses começaram a pensar Brasil, pensaram o Brasil como uma empresa, não como uma colonização para formar um país. Não, isso aqui era uma empresa, tal qual se formou lá as empresas das Índias Ocidentais, né? O Brasil era uma empresa para os portugueses, né? Então, eles queriam resposta rápida, resposta de produção, né? Era madeira, trouxeram logo depois que os judeus chegaram no Nordeste para trazer a cana-de-açúcar e as usinas também aqui, queriam que trouxessem
também a turma para implantar sesmarias para a produção de caldo de cana. Na verdade, não se exportava cana, né? Se exportava nem açúcar, se exportava a garapa, né? Uhum. Mas os dois que vieram com ele, praticamente o Dom Jorge Menezes e Dom Simão Castelo Branco, eles pensavam um pouco diferente, sabe? Eles eram mais aguerridos, eles eram mais guerrilheiros. Então, é que toda vez que o Vasco Fernandes Coutinho ia para Portugal para dar satisfação ou para conseguir mais verba, recurso, né? Para tocar a capitania, esses caras sempre aprontavam brigas e guerras com os índios, né? Eles não gostavam, né? É diferente do Vasco Fernandes Coutinho, diferente do filho do Vasco Fernandes Coutinho, que veio depois da sua morte, e foi diferente até quando Luiza Grinalda entrou, né? A terceira governanta aqui da capitania, né? A captou. Então, nesses primeiros aí 60 anos da capitania, houve uma relação com os indígenas diferenciada. Fora os períodos que o Vasco ficou fora, ou que a Luiza não conseguiu controlar, né? De pessoas ou chegadas a eles, ou ligadas à administração, ou até parentes distantes, parentes que depois assumiram a capitania após a Luiza Grinalda ser expulsa daqui, né? Por a questão que aí queriam manter a posição de Dom João, né? Do rei de Portugal, que era chegar, dominar, né? Se precisar, mata, destrói, não interessa, vamos produzir. Essa era a ideia, né? Sim. Mas o Vasco quebrou muito isso, viu? Quebrou muito isso, e a Luiza Grinalda também quebrou muito isso, né? Então isso aí ficou assim como até tipo persona não grata, né? E por isso até que, e isso é uma coisa que a gente está tentando desmistificar bastante, tentando denegrir a imagem de Vasco Fernandes Coutinho, né? Ou seja, se você pensar bem, o Espírito Santo é uma das únicas capitanias de todas elas que foram criadas que está aqui até hoje e como estado e com o nome que recebeu. As outras quase todas acabaram como capitanias, eu estou falando. Então, quer dizer, ele não fez uma boa administração? Fez sim, né? Ele fez uma boa administração e conseguiu deixar unido, né, esse pedaço de terra, fora o pedaço de terra do sertão que se falava, né? O sertão da capitania, que era toda essa parte de Minas Gerais, toda essa parte de Goiás, um pedaço de São Paulo, que foi depois desmembrada por aí questões políticas, quando o Estado passou para a mão direta do rei de Portugal, mais na frente, né? O que o Vasco, Rangel, o que o Vasco, como ele governava, né? Que tipo de decisões ele tomava? Então, o Vasco Fernandes Coutinho, é claro que ele tinha dois documentos, o foral e a carta de doação. O foral, principalmente, o foral foi a primeira lei no Brasil. Se falar em leis do Brasil, qual foi a primeira? Foral. Baseado nas manuelinas, as leis lá portuguesas. Então, o foral é um conjunto de leis onde determina que o capitão da capitania, né, o donatário da capitania, chamado assim legalmente, teria que cumprir, né? Teria que chegar, dominar a terra, colocar a cruz, né? Um cruzeiro, construir uma igreja, e a igreja teria que ser nomeada com as ostentações ou as diretrizes da igreja na época, né? Do bispo, ou seja que for, de Portugal. E aí teria as diversas denominações, pode ser pela data que ela foi criada, pode ser pelo rei que estava, pela rainha, etc. Então você tinha a primeira igreja, na frente da igreja um cruzeiro, uma cruz,
o marco da colonização, que era um marco que vinha trazendo o carimbo do rei da época, que era um marco normalmente em mármore, já vinha dentro do navio, após assim que ele chegava, né, de Portugal. Já vinha dentro, já colocava o marco lá. Tem algumas cidades que prevalecem, que tem ainda esses marcos ainda, né? Porto Seguro tem, por exemplo, até eles fizeram a cobertura de vidro, está lá ainda esse marco. Então, mais o quê? Formar a Câmara. Então, a Câmara de Vereadores, não chamava de vereadores, mas chamava de Câmara, é a primeira organização política, social e com representatividade do Brasil, Câmara, e existe até hoje, né? Verdade. É a única organização política que existe até hoje, né? É a mais antiga do Brasil. Então ele era obrigado a fazer isso e era obrigado também a produzir, ou seja, quais são as principais produções já da madeira, produção de madeira, então cortar madeira e mandar para lá fazer lá o que tinha determinado o rei, qual o percentual que ia para ele, qual o percentual que ia para... Estava tudo determinado, ia para o reino, que ia para o capitão da capitania, tinha que prestar conta do desenvolvimento da capitania, quantas sesmarias você deu, para quem você deu, ele podia fazer isso. Então, e ele fez, né? O Estado do Espírito Santo até em 1593 tinha muita produção de madeira e tinha muita produção de garapa. Entendido. Produziu muito, né? Tinha várias usinas de garapa, né? Que eles chamam de cana-de-açúcar, né? Produzindo as garapas. E ele fez isso, né? Só que para aumentar a quantidade e da sustentação, ele precisava de mais recursos. Ele usou os recursos dele, que ele tinha ganho nas guerras, né? Saía de vez em quando para pegar, conseguir mais recursos em Portugal, ou mesmo quando a gente estava ligado à Espanha. Então, é isso. Então, eu acho que ele tratou bem a questão. Ele foi denegrido por conta do posicionamento dele com os índios, né? E aí ninguém queria que isso fosse assim, né? Essa relação dele com os índios foi uma relação bem amena e bem chegada, né? E isso a própria igreja chegou até a excomungar ele, né? Que eles falavam assim, tem num documento, ele mascava fumo, que ele trouxe lá da Índia, né? Mascava fumo e se deitava com as índias. Meu então, Deus. Isso aí... Rangel? Sim. Eu tenho que dar uma pausazinha. Se você deixar, eu vou falando, hein? Eu tenho que dar uma pausazinha para o Repórter CBN. Volto já para a gente amarrar essa história aí do Vasco do Espírito Santo. Tem ouvintes me perguntando aqui algumas curiosidades, então fica na linha. Em um minutinho a gente está de volta, tá? Tá bom, beleza. Vamos lá. Aguardo. Sexta-feira, 23 de maio, 490 anos da descobrimento do Espírito Santo, né? Da colonização do solo espírito-santense, aniversário da cidade de Vila Velha, berço dessa colonização. Meu convidado de hoje é o Luiz Paulo Siqueira Rangel, ele é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, e a gente está falando exatamente, né, da chegada de Vasco Fernandes Coutinho à Prainha. Já conhecemos aqui inúmeras histórias, curiosidades, perfil do Vasco Fernandes Coutinho, que inclusive tem uma exposição especial acontecendo aí em comemoração aos 490 anos. Rangel, enquanto a gente vai conversando, os ouvintes vão chegando, né? Se inteirando aqui desse nosso papo. Um ficou curioso em saber que você me disse que a Prainha, né, e a Praia de Santa Luzia já tinha sido mapeada, ambas já tinham sido mapeadas bem antes, né, do desembarque de Vasco Fernandes Coutinho a Vila Velha. E ele fala assim, uma curiosidade que ele queria saber, como é que, né, hoje a gente é tão dependente de tecnologia, GPS, como é que se fazia um mapa em 1535? Vamos ouvir o Franco? E aí, professor, como que era feito os mapas na época que não tinha satélite, não tinha avião, e a semelhança é muito parecida com o de hoje? Como que eles faziam? Um abraço. Consegue explicar, Luiz? Olha só, a arte
de desenhar mapas é milenar. E a questão toda é, primeiro, como é que se fazia? Primeiro, a tradicional navegação de cabotagem, ou seja, é aquela que você vai beirando as terras. Você navega beirando as terras. Aonde tinha o rio, eles entravam no rio. Aonde tinha montanha, eles desciam, subiam a montanha. E aí era feita exatamente olhando, até onde os olhos alcancem, né? Montanhas, rios e mar. Uhum. Por exemplo, um grande mapeador, né, das Américas foi Américo Vespúcio. Tanto é que o nome da América é por conta do Américo Vespúcio. Uhum. Né? Então, ele tinha uma equipe, né, em suas navegações fantástica, porque esses caras é que fizeram praticamente, o Américo Vespúcio praticamente que fez toda o mapa. E o mapa era assim mesmo, você ia na caravela, ou na época, seja o que for de navio, tipo de navio, e eles iam desenhando na intuição mesmo, tudo na intuição mesmo. E a gente se surpreende com a perfeição, né? Você pega um mapa de 1600 ou de 1500, de 1500 para frente, né? Como que são perfeitos as descrições das terras. Agora, o mais interessante é o seguinte, para quem perguntou, existiam aqueles que iam em campo para tomar os dados e nomear, né? Porque Portugal estava nomeando, ela nomeou, olha lá, eu diria em termos de costa das Américas todas, Américo Vespúcio nomeou quase tudo que tem no Oceano Atlântico, do América para o lado do Oceano Atlântico, quase tudo foi Américo Vespúcio. E aí o seguinte, se fazia o mapa, e esses mapas eram trancados nas 7 chaves. Portugal segurou esses mapas e era considerado, inclusive, quem deixava, e houve muito, como é que fala? Ladrões, né, que chama de segredos, né? Que eram segredos, esses eram segredos de navegação. Claro, né? Ali estava o ouro, né? Estava o ouro, exatamente. Então a Inglaterra fez muito isso. E como ela não conseguia, o que ela fazia? A Inglaterra, ela produzia os corsários, né? Ela financiava os corsários e os piratas, para que, já que eu não sei como chego lá, então eu vou colocar os corsários e os piratas vão seguir as caravelas que estão indo para as Américas e espero ele pegar o ouro, ou seja, a carga que for, né? Ou a madeira, ou seja o que for, e a gente toma deles. Uhum. Essa foi a questão, né? Então Portugal soube segurar isso. E aí tem também os mapeadores que a gente chama de escritório, que eles recebiam aqueles mapas e recebiam várias informações que vinham de diversas outras incursões, por exemplo, ao Brasil, várias, né, de várias capitanias ou de várias excursões. Eles recebiam essas informações e eles começavam a complementar o mapa. Uhum. Então, essa chamava mapa, seriam os mapeadores de escritório, que também trouxeram muita contribuição. Por exemplo, nós temos um mapa do Espírito Santo, daqui, exatamente da nossa Bahia, que fala é um mapa muito antigo, que fala da igreja de São João, que foi a primeira igreja que foi feita antes do Rosário, foi a primeira igreja, e o frontifício dela está lá até hoje na entrada do convento antigo. Entendido. À direita. Luiz, né? Para finalizar aqui a nossa história, eu queria que você deixasse até o convite aí para as pessoas assistirem, irem visitar a exposição. É a curiosidade do Eduardo, né? Muito se fala, então, de que os portugueses chegaram ao Espírito Santo, aqui já estavam os povos originários, tinha uma diferença aí que você falou, né? Dos asiáticos, aqui eles estavam nus, né? No primeiro momento parecia que era uma relação
tentava-se ter, né, uma relação amistosa com os povos originários que também não entendiam, né, que eles estavam sendo invadidos. Foi o que você me contou aqui no bloco anterior. E o Eduardo fala assim, bom, e essa exploração da mão de obra escrava, como é que se deu a construção do convento? Para finalizar aqui com o ouvinte Eduardo. Então, vou falar o seguinte. Essa relação amistosa, todo o povo indígena, das tribos amigas, vamos falar assim, já existiam esse conceito de ajudar a tribo. Uma tribo ajudar a outra tribo, seja na guerra, seja, né, em algum fato interessante. Isso já existia. A única coisa que aconteceu é que nas primeiras construções, lembrar que o Convento da Penha é uma construção secular, é uma construção que, para chegar da onde ele chegou agora, precisaram-se quase 350 anos. Então, a primeira construção do convento, né, foi uma capela pequena que Pedro Palácio fez lá em cima da pedra, que era pequena, e foi feito com índios, com a ajuda dos índios, né, do povo tradicional aqui, porque essa relação do Vasco, né, que era a época do Vasco Coutinho, essa relação era uma relação boa de trabalho, então, de relação entre povos. Então, esse primeiro momento. O convento só foi utilizar a mão de obra escrava lá em 1600, lá quase 100 anos depois, 1630, que aí utilizou bastante mão de obra escrava. E aí já tinha saído, que eu chamo assim, esse casamento inicial, né, dos 3 primeiros governantes que chegaram, Vasco Coutinho pai, Vasco Coutinho filho e a Luísa Grinalda, dessa relação mais amistosa. E aí realmente a gente já entrou com uma relação mais dificultosa, aí já com escravatura, tentaram até escravizar os índios, mas aí a igreja entrou e houve aí, tem uma série de fatores, de histórias que a gente pode contar em outra época. Mas aí muda bastante, né? Após os primeiros 60 anos, muda bastante. E aí no século XVII, que é 1600 e pouco para frente, e aí muda bem. E aí se teve bastante mão de obra escrava lá, com certeza. Mas no primeiro momento, não. No primeiro momento eu diria que foi uma gentileza, né? Foi alguma coisa bem tranquila entre os povos que chegaram aqui inicialmente e as tribos que existiam aqui. Entendido. Essa é o que nós temos. Isso. Tem exposição lá na casa... Perdão, tem exposição lá na Casa da Memória da Prainha. Isso. Então, é o Vasco do Espírito Santo, né? Que acho que é importante que todos conheçam, que vamos contar exatamente essa relação de como ele chegou, de como ele tentou essa harmonia, tá certo? Como nós chegamos, como foi importante esse primeiro momento para a formação, a gente pensa que não, né? Mas a gênese de como um povo é formado, né? Apesar de que é história de 490 anos, isso é importante para a formação, e isso trouxe ainda para a formação, uma formação mais amigável entre a população que hoje formou a Vila Velha, né? Então isso faz parte, né? Então tá lá, de terça a domingo, essa exposição, acho importante ir lá conhecer, de 8h30 a 17h30, só não funciona na segunda-feira, o resto tá todos os dias está aberto para vocês conhecerem. Até 6 de julho. Até 6 de julho, exatamente. Luiz Paulo Rangel, muito obrigada pela sua gentileza, viu? Nesse dia, dividir conosco muito dos seus conhecimentos. Eu que agradeço e parabéns para a nossa população de Vila Velha e para o estado maravilhoso que adveio dessa gênese inicial que foi a Vila do Espírito Santo, futuramente chamada de Vila Velha. Muito legal. Tudo de bom para você. Até uma próxima. Muito obrigado.